Fala pessoal, preparei hoje para vocês aqui um vídeo sobre um preset que eu montei para minha Helix, baseado no som do guitarrista Andy Timmons. E o som que eu tomei por base para esse vídeo é do rig que ele fez pro Death Pedal Show, um vídeo bem longo onde ele explicava a função de cada um dos pedais. E eu montei aqui uma cadeia relativamente básica de sinal com os pedais que ele usa para tentar me aproximar um pouco desse som, tá? O primeiro pedal da cadeia que eu coloquei aqui foi um Univibe. Depois aqui o equalizador paramétrico para fazer o papel do RC Booster que ele usa. Tá? Ele não tem ganho, é bem diferente, tá? A Helix ela ainda faltam algumas opções. Mas enfim, deu para chegar e tem opções de equalização que a gente consegue dar uma esculpida no timbre da guitarra, né? Para tentar se aproximar mais do som do cara que a gente quer chegar. O terceiro pedal da cadeia ele seria o Timmy, mais parecido com o BB Preamp. Se eu não me engano, o BB Preamp ele é alguma coisa parecida ali com um Tube Screamer, só que com controle sobre os graves e agudos. Depois do Timmy, eu estou utilizando um Prince of Tone, que aqui na Helix chama Hair Apparent. Ele é um drive baseado num Blues Breaker. E ele está fazendo aqui o papel do Blues Driver, que o Andy usa. O Andy usa um Blues Driver com uma modificação da Keeley, e ele tem um som um pouco, como posso dizer, ele usa até a expressão envidraçado, né? Eu não sei explicar. Mas ele tem um som mais brilhante, ele dá um destaque nos agudos da guitarra. Esse aqui foi o drive que eu achei que chegou mais próximo daquela sonoridade. O quinto efeito seria um compressor. Esse compressor está atuando bem pouco, tá? Ele está só jogando um pouco mais de ganho. É bem diferente do que ele usa lá, mas aqui eu tenho alguns controles que eu consegui chegar no som que eu achei bacana. Próximo efeito é um Octave Fuzz, que ele usa o da GNI ou da NIG, como a gente conhece aqui no Brasil, né? É um fãs clássico. O mais parecido que eu achei aqui na Helix foi esse que está dentro e os Legacy. Próximo, aqui eu usei como se ele fosse um preset com dois canais de amplificador. Esse aqui é o Lone Star, canal 2, um pouco drive, mas ele tem bastante sustain, enfim. Eu fico alternando entre ele e o canal 1, que seria o canal clean. Tentei me basear nas configurações que ele usava no vídeo, mas não se aplica a todas as guitarras. Isso aqui é uma ferramenta que vocês podem modificar para chegar mais próximo do som que vocês querem, tá? E aqui algumas das configurações que eu fiz. Depois eu usei esse equalizador gráfico. Aqui ele está desligado, tá? Eu acabei utilizando ele em algumas vezes para tentar me aproximar de alguns sons e ele é mais uma ferramenta para vocês esculpirem e chegarem mais próximo. Eu estou entregando aqui um preset praticamente pronto, tá? Mas vocês têm que adequar isso tanto ao monitor que vocês estão ouvindo e à guitarra que vocês estão usando. Aí depois o gabinete que eu usei um gabinete duplo, tá? Aqui um Mesa Bug V30 4 de 12, tá? E aqui o mesmo gabinete, só que eu estou modificando os microfones. Aqui eu usei o 57, aqui eu usei o 421. Aqui seria o Memory Man. Ele é um pedal de delay que o Andy usava antes do Halo. Ele é um delay análogo, ele tem modulação e ele tem as repetições um pouco mais apagadas, né? E aqui, como ele também utiliza um pedal de expressão para fazer o papel de controle de mix e decay dos reverbs dele, eu também coloquei meu pedal de expressão para fazer o controle de feedback, certo? Eu falei decay, tá errado. E o mix variando aqui. E se vocês puderem perceber no vídeo também, o pedal Halo dele tem uma sonoridade muito diferente, parece que tem um reverb junto. E para poder fazer essa função, eu coloquei aqui pra gente um Dynamic Hall, também com variação no decay e no mix no pedal de expressão. E eles são ativados juntamente aqui, ó. Quando eu desativo, ó, vou até mostrar para vocês, está no Elephant Man e no reverb. Então, quando eu desligo, eu tenho o mesmo efeito do Halo, que também corta tudo, fica sem ambiência nenhuma. Outra coisa que eu fiz na mudança de canal do amp. Quando tá ligado aqui, eu estou usando o canal 2. Quando eu desligo, ele está no canal 1, que seria o clean. E além disso, quando eu ligo o canal 2, ele também está ativando uma mudança no high cut. Normalmente ele está em 6 kHz. Quando eu ligo o canal lead do Lone Star, ele está caindo para 4.3. Então, isso também pode ser adequado depois por vocês da melhor maneira. Nos snapshots eu montei 8 snapshots básicos, tá? O clean,
Ele eu deixei sem o booster, só compressor, amplificador e o halo, que sempre está ligado no set do End, tá? Ele só vai variando o mix. Aí depois o Clean RC, que ele seria com o RC Booster, né? Depois o canal com o BB Preamp ligado, Blues Driver. Aqui tem o Lone Star canal 2. E aqui ele costuma usar o BB Preamp para empurrar. Ele usa, na verdade, no vídeo, ele está usando um Tube Screamer. Eu coloquei o BB Preamp, mas também fica muito legal usando o Blues Driver como boost nesse amplificador, tá? Vocês podem escolher e deixar da maneira como quiser. O Octafuzz, ele é utilizado no canal lead do Lone Star. Então, cheguei num som que eu considero parecido com o dele. E depois o Vibe. Eu estou ligando o Vibe com o amplificador limpo, só com o compressor e o RC Booster. Depois o Vibe Drive, tá? Que eu liguei o Blues Driver junto. Eu acredito que aqui vocês tenham tudo que é necessário para tocar qualquer música do End. Outra coisa importante de mencionar, a guitarra que eu utilizei nesse vídeo, ela não tem um treble booster. E o End utiliza muito o knob de volume para controlar a quantidade de drive, toda a dinâmica, mas a guitarra dele tem um treble booster. Então pode ser que alguns dos drives, como por exemplo o Blues Driver, que ele sempre usa com volume um pouco abaixado, pode ser que para vocês ele soe muito agudo com volume totalmente aberto, e se você tiver o treble bleed, ele vai soar agudo até com o volume fechado, o que não é o meu caso. No meu caso, quando eu fecho o meu volume, ele está fechando um pouquinho dos meus agudos também. Então se atentem a esses detalhes e espero que seja bastante útil esse preset e vocês consigam tirar bons sons. Valeu, galera, deixa o like, se inscreva, compartilhe com seu amigo que tem uma Helix ou que quer ter uma ideia de como chegar no som do End com qualquer módulo atual aí. E é isso.